Olá, eu sou Karina, publicitária com 2 décadas de experiência no mercado. Minha trajetória é marcada por um profundo conhecimento do setor e uma paixão inabalável pela comunicação e pelo empreendedorismo. Agora, estabelecida em Florianópolis, minha visão empreendedora e meu compromisso com a inovação são os pilares que impulsionam minha atuação na Soulbill Experience. Eu sou a Júlia, empreendedora dedicada ao mundo saudável e regenerativo. Com formação em naturopatia, passei 11 anos em Sydney, na Austrália, onde me aprofundei na medicina preventiva. Esse tempo me permitiu adquirir mais conhecimento e experiência prática na área da saúde integrativa. A Soulbill reflete meu compromisso com a saúde e o desenvolvimento de práticas regenerativas, perfeitamente alinhado com o meu propósito de vida. Bom, mais um episódio aqui, eu tô bem animada porque essa dupla aqui, eu escutei um pedacinho da palestra deles antes e eu fiquei assim alucinada porque tem muito papo bom. Agora a gente vai falar com o Samuel dos Santos, Samuca, né? Pelo que eu vi, todo mundo chama de Samuca, e Pamela Carvalho, que estou muito curiosa para escutar bastante. E o papo de agora é sobre arte e moda, né, como expressões criativas e poderosas que podem servir de ferramenta de transformação social. É isso? Arte e moda transformam mesmo? Posso começar? Transformam mesmo, né? É isso, eu sou Pamela, sou do Rio de Janeiro, mais especificamente do Parque União, que é uma das favelas do conjunto de favelas da Maré. E eu acho que a minha trajetória, o que eu acredito, o que eu tenho produzido, pensado, pautado, é justamente esse caminho, né? Da arte, da moda, da cultura, como caminhos de transformação social, né? Eu sou fruto de uma família que tem 4 filhos, né? E que resolveu que esses filhos seriam projetos de educação, seriam alvos do investimento físico, intelectual, espiritual dessas 2 pessoas que são meu pai e minha mãe. E justamente nesse lugar de entender que a arte, a cultura e a educação são ferramentas muito poderosas para a gente transformar o espaço onde a gente vive, para a gente se transformar enquanto ser humano e a gente transformar o meio onde a gente está. Então, meus pais sempre levaram a gente para espaços de arte, cultura, espaços de educação. E a gente brinca aqui, o investimento em educação, arte e cultura foi tão grande, tão bom que a minha irmã Priscila, né, é cientista social, eu sou historiadora, mas trabalho com gestão de projetos de impacto social, gestão cultural e também sou produtora cultural e tenho a honra de estar junto com o projeto Cidades Invisíveis e aí como mestre de cerimônias, mas também como alguém que está ali junto pensando, acreditando e caminhando juntos. Pablo, meu outro irmão, é músico e o Pedro, meu irmão mais novo, é bailarino. Então, o investimento, né, em arte, cultura e educação foi tão grande que essa família negra, favelada, periférica, criou, né, agora 4 jovens, eu já não tão jovem assim, né, mas que tem na arte e na cultura as suas fontes de trabalho, de renda. E é importante dizer que arte e moda são também formas de criar renda, né? Tanto quando a gente fala de projetos de impacto social, mas quando a gente está falando também de empresas, do empreendedorismo. Isso é legal, a gente tirar a arte, a cultura e a moda desse lugar que às vezes a sociedade no senso comum vê, né? Como se fosse uma brincadeira, mas é trabalho também. É espaço da gente investir as nossas histórias, o nosso corpo, a nossa intelectualidade. Então, você pergunta pra gente se arte, moda e cultura transformam muito, e acho que eu sou um fruto dessa transformação, né, Samuca? Que lindo, eu acho que só a maneira como você conduz a própria narrativa, e claro que é fruto desse trabalho de seus pais, isso traz uma energia tão potente, acredito muito nisso, mas assim, obrigada por já compartilhar desse jeito, porque se a gente for trazendo a nossa narrativa nesse lugar, a gente incentiva e contagia quem tá perto, né? É isso. Quero te ouvir, Samuca, quem é você? A Pamela, ela é cativa, né? Ela tem uma coisa, boa, tem né? uma coisa. Eu sempre lembro que a primeira vez que eu encontrei a Pamela, ela deu um abraço, assim, e tava tudo da Davi, assim, e os dois têm um abraço muito potente, assim, caramba, tem abraço que a gente tem vontade de ficar um tempo junto, assim, né? Com certeza. Pô, deixa eu ficar aqui um pouquinho, será que eu ligo pra esse abraço, assim? Sou o Samuel, né? Samuel, meu nome completo é Samuel Schmidt Figueira dos Santos. E esse dia eu tava pensando que o Figueira, eu nunca usei muito, Samuel Figueira, mas o Samuel Schmidt eu usava quando eu era fotógrafo, que eu tive uma carreira de fotógrafo de surf,
durante muitos anos. E aí era o Samuel Schmidt. E como professor também era o Samuel Schmidt. E aí depois eu fui ficando mais velho, tô com 40 anos, eu disse, agora Samuel dos Santos. Fica mais formal um pouquinho, né? Mas é Samuca, né? Então agora eu chamo Samuca e Samuca dos Cidades, né? E essa jornada, assim... Sou daqui, sou manezinho, nascido e criado em Florianópolis. Mas tô sempre no Rio de Janeiro, tô sempre em São Paulo, sempre no Rio Grande do Sul. Legal. Que são os lugares que a gente está atuando com Cidades Invisíveis. Mas foi uma jornada muito interessante e que eu pude... Tem uma frase muito massa que é... O que é mais importante, né? É o destino ou é a jornada? E aí eu vi um filme uma vez que... Eu não vou lembrar o nome agora, mas é a história de um ginasta que ele conhece o Sócrates, que tem muito a ver com simbologia, questão da filosófica, e esse cara, ele vai dando um direcionamento para esse ginasta, assim, que é um cara que é muito egóico, o cara tá mergulhado no ego dele, assim, né? E aí ele faz uma caminhada, e o menino brabo com aquela caminhada, que nunca chega e tal, e depois de horas naquela trilha para chegar no topo de uma montanha, o Sócrates olha para ele e falou assim, eu te trouxe aqui para te ver isso aí. Daí o menino olha, essa pedra? E aí ele assim, mas me fala uma coisa, como que foi a jornada pra ti? Como é que tu estavas na jornada? Pô, eu tava muito bem. Então o que importa é a jornada. E eu fiquei muito tempo, Pamela, pensando nisso. Pô, o que importa não é onde eu quero chegar, mas é a jornada, os processos, o aprendizado, a maturidade, né? Mas até que eu li um livro que eu acho ele tão maravilhoso que eu quero até deixar vocês, se não conhecem, leiam, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Não conheço, que virou uma animação que tá disponível no streaming Apple TV, que ganhou o Oscar de melhor animação. E nessa história, que é uma história ilustrada por um escritor budista, tem uma parte que ele faz essa pergunta: o que é mais importante, a jornada ou o destino? Porra, e na hora que ela pergunta pra mim assim, caramba, sempre eu me fiz a pergunta. E ele responde, nenhum dos dois. O mais importante é a companhia. E pra mim fez muito sentido. Porque, claro que a jornada é melhor do que o destino. Tu tá curtindo aquele processo. Cara, mas alguma coisa só é ruim ou só é boa, ou pode ser intensa naquilo que é ruim, intensa naquilo que é bom, dependendo da companhia que a gente tiver. Então, às vezes, uma dor, quando a gente compartilha uma dor com alguém que nos acolhe, com alguém que nos escuta, aquilo é diluído, né? Aquela dor, a tristeza é diluída, né? Aquelas lágrimas, aquele sal que cura, né? Como a água do mar, assim. Então, acho que essa jornada, ela é muito importante com a companhia que a gente tem. E a arte, a cultura e a moda e a minha história de manezinho como professor, como fotógrafo, como empreendedor social, ela é isso, sim. Eu valorizo as pessoas que eu conheci, né? E que eu conheço. E as pessoas que me abraçaram e que eu abracei nessa história de 12 anos das Invisíveis, como foi a Pamela, né? Uau! Fiquei emocionada. Aulas, aqui. Começamos com aulas. Gente, vocês têm uma liga tão incrível, muito especial, assim, presenciar isso. E eu sinto uma coisa muito forte em relação à arte, cultura, que eu adorei que você falou, que muitas vezes a gente vê, né? Você fala, eu sou artista e o que mais que você faz? Gente, não perguntem isso, é horroroso, tá? Mas eu acho muito potente você, como mulher preta, da maré, né? Exato. É muito potente você dizer assim, peraí, a gente vai ganhar dinheiro com isso, a gente vai monetizar. E como é que você se vê como agente ali perto de você e também em outros lugares? Como é que você vê a sua influência mesmo? Isso é importantíssimo, assim. Porque tem aquela coisa, né, do filme do Homem-Aranha, né? Que grandes poderes demandam grandes responsabilidades, né? E esse lugar, né, da influência traz essa questão da responsabilidade. E uma coisa que eu sempre penso, porque hoje a gente tem pensado essa questão da influência muito ligada às redes sociais, né? Mas as maiores influencers, né, pra mim, são aquelas senhorinhas que ficam sentadas no portão e que conhecem a vida de todo mundo, sabem quem tá indo, quem tá voltando, acompanham as tendências de moda. Um grande outro influenciador pra mim é a figura do carteiro,
que vai levando essas correspondências, levando sim. essas tendências e criando essas redes. Legal. Então, eu fico me observando muito nesse lugar da influência entre esse âmbito da cultura, da moda, da internet, muitas vezes, mas esse âmbito de onde a gente não pode tirar os pés, que é do território, né? Até pra gente não perder de vista a valorização dessas pessoas que estão criando essas influências muito antes da gente ter internet, por exemplo. E nesse lugar, tem um movimento que eu acho que é muito legal, né? A gente tem, né, nas favelas, nas periferias, um movimento que aconteceu comigo muitas vezes, né? E Samuca já presenciou esse movimento em vários espaços, onde inclusive Cidades Invisíveis atua, e a gente tem falado muito, né, sobre, por exemplo, moda sustentável, mas as favelas, e aí Cidades pensa muito sobre isso, são espaços de muito aprendizado também. A gente tem um hábito, né, em famílias de favelas, famílias empobrecidas, de o seguinte, né, a gente fala que tudo se transforma, se recria, então muitas vezes aquela família tem um filho mais velho, e aí o filho usa aquela blusa, e aí você pensa, vou jogar fora a blusa? Não vou nada, vou guardar, porque pode ir pro primo, pode ir pro irmão mais novo, pode ir pro filho da vizinha, então a gente tá inclusive pensando e pautando sustentabilidade a nosso modo, né? Mas a gente tá fazendo essa discussão também. Então, eu acho que esse lugar, né, da gente olhar para essas possibilidades de influência com um olhar que seja mais generoso para as favelas, para as periferias, é incrível, né? E traz uma responsabilidade muito grande, porque a gente né, e aí, Cidades Invisíveis é isso, Cidades é ponte, né? E a gente tem essa frase de que somos pontes. E eu acho que de alguma forma tá nesse lugar da influência é ser ponte. E assim como uma ponte, um viaduto, né, ele pode estar transportando uma carga que é pesada, né, um material ali que pode ser até tóxico. A gente, enquanto ponte, pode transformar, pode levar questões muito positivas, né? E aí eu acho que tanto Cidades Invisíveis, e aí eu também nesse lugar, né, das trocas, a gente tá nesse movimento de ser ponte e de influenciar nesse lugar que é positivo. E essa ponte de influência, ela vai e ela volta. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Que conecta favelas e periferias com lugares que são considerados centrais, mas faz o fluxo inverso também. A gente brinca que da Maré pro centro do Rio de Janeiro, a distância é a mesma que do centro pra Maré. Então por quê? Só tem que ter essa via de mão dupla. Da Maré, das pessoas da Maré, das potências da Maré, saindo e indo para as regiões centrais. Sim. Por que não pode ter o inverso? Então, essa ponte da influência, ela é construída nesse lugar também. Da gente fazer os dois fluxos, né? Das periferias para os centros, mas também dos centros para as periferias. Porque se a gente aprender uma coisa com Cidades Invisíveis, é que as periferias e as favelas têm muito a ensinar para a sociedade como um todo. Uau! Quando você tava falando, me lembro muito assim, quando eu vou viajar e eu tenho tempo pra estar num lugar, eu gosto muito de ir pelo instinto, sabe? Eu cheguei num lugar, eu olho e falo, tá, eu tô com fome, senti um cheiro, ele vem da direita, eu vou pra direita. Escutei uma música, eu não tenho nada pra fazer, eu vou lá, eu vou sentar num barzinho e ouvir uma música. Então, quando você me fala isso, eu sinto que é muito importante a gente poder chegar nos lugares e perceber a partir do que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala de visitar, quando eu falo assim, eu vi a coisa das Cidades Invisíveis falando desse turismo, né? Como é que é o termo que Turismo de base comunitária. Turismo de base comunitária. Eu falei, cara, é óbvio, porque quando você fala assim, eu vou visitar uma favela, é de um lugar que é totalmente de fora. Você não vai sentar com alguém e falar assim, nossa, me mostra onde é que, quais são os lugares legais para comer, o que vocês gostam de fazer, qual é um bom ponto, né? Então eu acho que isso, achei super interessante, queria que vocês falassem um pouquinho mais do turismo comunitário. A gente, no Rio de Janeiro, teve um baita aprendizado lá, que tanto o Vidigal, né? Tu vai na praça do Vidigal, tu vê gente do mundo inteiro, assim, né? Asiático, americano, alemão, pra subir o Vidigal. No Rio de Janeiro também tem o Morro da Providência, que é histórica, né? Uma favela super histórica. E lá tem o Rolê dos Favelados, que é um projeto que foi quando eu conheci o Hugo, que é querido do Morro da Providência. O cara sociólogo, historiador, o cara é fantástico. E foi ele que me apresentou esse projeto do Rolê dos Favelados, e aí aquilo nos inspirou muito, assim, né? De caramba, a gente não tem isso em Floripa, né? E Floripa tem muita Ilha da Magia, né? E apesar de eu
curtir a parte mitológica e mística de Florianópolis, como o Manezinho, da história das bruxas, a história de Franklin Cascais, né? Não sei se... que aqui, Pamela, tem o Franklin Cascais, ele representa muito, né, para a história de Florianópolis, porque ele criou os mitos e as histórias de Florianópolis. Então, tu vai numa praia que tem um monte de pedra que sai no mar. Daí ele conta a história que as bruxas estavam fazendo uma festa, não convidaram o demônio, o diabo ficou brabo, aí uma bruxa fofoqueira foi contar pra ele, aí o diabo chegou no dia e transformou todas as bruxas em pedra, assim. Então ele tem vários... ele criou várias figuras místicas de Florianópolis. Então, eu entendo essa coisa dele da magia. Mas as pessoas de fora, quando eu falo a galera do Rio, de São Paulo, e falo que a gente atua nas favelas de Floripa, eles muitas vezes falam, mas tem favela em Floripa? Nossa. Cara, e tem muitas favelas em Floripa. Só que são menores, né? Então a gente tem Morro da Mariquinha, Mocotó, é quase um Vidigal pequenininho, né? O Frei Damião é um Jardim Gramacho menor, mas tem as mesmas condições de precariedade de acesso como tem Jardim Gramacho. Então a gente vive numa ilha que existe uma vulnerabilidade social e econômica, e que às vezes até é perigoso, né? Porque quando tu não enxerga que existe aqui a invisibilidade social, tu vai ter pouca vontade de construir uma ponte. Então, por isso que às vezes que os Cidades Invisíveis, quando vê, né, um turismo quando acontecendo no Vidigal, turismo acontecendo no Morro da Providência, e tenta trazer isso para Florianópolis, é tu colocar pessoas que vivem no asfalto, né? A gente tá falando sobre a questão ali do asfalto agora ali, que não é que simbolicamente, né? Quem mora no centro urbano, quem mora nos lugares de acesso, subindo, né, para uma favela e vendo assim, caramba, que riqueza que tem aqui. Pô, aqui tem a mercearia da Tia Maria, tem a história do Morro do Mocotó, onde começou a história de Florianópolis, né? Tem o Pico do Mané, que é um lugar super legal, que chega no final de tarde, vê toda uma outra vista da nossa cidade. Então, tu vê uma potência, uma riqueza, e aí tu quebra uma coisa que é muito importante pra gente, né? E eu vejo como a gente está vivendo cada vez mais uma polaridade, assim, né? E eu tenho muito medo desse discurso moralista, assim, sabe? Quando eu vejo uma pessoa, um político com uma narrativa muito moralista, eu já fico com muito pé atrás. Porque isso me causa uma estranheza, assim. Porque quando tu tem um discurso moralista, um discurso do medo, tu quer simplesmente manusear aquela condição do pânico da forma como tu... Fica mais fácil de tu conseguir vender aquele teu projeto de poder, né? Então, quando tu pega essas pessoas e tu faz elas subirem uma favela, tu tá quebrando um muro, assim, que nós mesmos construímos, né? Então, tu gera uma conexão extremamente importante, assim. E claro que é importante tu ter a inclusão, a pauta da inclusão social, LGBTQI+, a pauta... Isso é fundamental, estruturante diariamente na nossa vida. Mas quando tu começa a fazer isso, tu começa, caramba, tipo, tá todo mundo igual, assim, né? Todo mundo está numa mesma condição, e era uma mesma condição mútua de ajuda, só que sabendo que um discurso de meritocracia é um discurso extremamente violento, né? Porque daí tu sobe numa favela em que não tem acessibilidade, que não tem uma escola, não tem um posto de saúde, se não adianta eu falar que eu sou contra as cotas, por exemplo, né? E aí uma vez eu era professor e perguntei, quem que é contra as cotas? Um monte de aluno branco que eu tinha, 99% eram alunos brancos. Todo mundo levantou a mão que era contra as cotas. Aí eu fiz uma primeira pergunta. Quem que já leu a lei? Se tu é contra a lei de cotas, presume-se que tu leu a lei, né? Já sabe. Ninguém leu. Nunca ninguém havia lido a lei de cotas. E aí quando eu apresentei a norma, né? E a questão da lei, como ela funciona e tal, assim, ela é assim que funciona. Tipo assim. Então, e aí trouxe aí mais a questão normativa e depois mais a questão social. Assim, faz sentido, né? Agora se entende, né, por que existe uma norma que quer trazer essa igualdade, né? Para colocar os desiguais no mesmo lugar. Então o turismo ele serve para isso, sim, para a gente quebrar esse muro e para construir ponte mesmo, né? Nossa, te escutando falar, uma coisa que eu sinto que é muito perigoso mesmo, assim, a gente não vê o contexto geral de uma pessoa, de uma sociedade, enfim. Eu assisti outro dia um reality show que colocavam pessoas de várias classes sociais e de várias situações, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas ricas e tudo mais, e de contextos mesmo de educação muito diferentes, e aí as pessoas começavam a criticar, tipo assim, nossa, essa pessoa é muito agressiva, nossa, não sei o quê. Cara, sai da tua bolha,
né? Assim, e de novo, é um exercício, porque às vezes a gente julga mesmo, a gente vai falar, nossa, mas por que desse jeito? Você não sabe. Uma coisa é você fala assim, ai, vamos manifestar, não sei o quê, se eu tô com arroz e feijão na mesa, se eu tô com uma caminha quentinha, né? Isso é muito sério, é um lugar muito, muito, muito profundo. Então o trabalho de vocês é, nossa, essencial e muito potente. E queria ouvir de você, como é que a moda tá presente na tua vida? Como é que a moda faz parte dessa transformação mesmo que você tá fazendo? Super. E é só comentar uma coisa que Samuca falou, nesse causo, né? Nessa aula, que isso é maravilhoso, né? Existe uma intelectual, né? Negra chamada Chimamanda Adichie, que ela fala do perigo da história única, né? Que ao longo da nossa história, algumas pessoas tiveram apenas uma versão da sua história contada, né? E aí isso vai criando possibilidades de distorções. E é exatamente isso que acontece muitas vezes quando a gente tá falando de cotas. Essa provocação que Samuca fez, tá, mas alguém leu? E as pessoas tomam um susto, né? Ficam, ih, não li. É só o que eu ouvi falar. É só a imagem ou a ideia que eu criei. E a mesma coisa acontece quando a gente tá falando de favelas e periferias. E esse movimento que Cidades Invisíveis faz é isso, é chacoalhar. Porque muitas vezes, né, tem pessoas que dizem, mas eu morro de medo de ir em favela. Até queria ir, mas eu acho que é muito perigoso. Mas dá pra andar. Mas tem transporte, né? A maioria das favelas, especialmente no Rio de Janeiro, não tem transporte público dentro das favelas. Lá na Maré, por exemplo, né? A gente não tem transporte dentro do conjunto de favelas, mas os transportes vão ali até a Avenida Brasil. Então, esse movimento que Cidades Invisíveis faz de provocar as pessoas a entrarem nas favelas é maravilhoso, porque vai quebrando essa história única, que muitas vezes é o que aparece nos telejornais, é o que as pessoas leem ou ouvem falar, e a gente sabe que muitas vezes essas narrativas que são contadas escolhem um lado, que muitas vezes é um lado de mostrar a favela como lugar das violências, ou um lugar, né, que tem um conceito que um intelectual negro da Maré, que é o professor Jailson de Souza, ele fala muito, né, do paradigma da potência, né, da gente ver a favela a partir desse paradigma, uma vez que nessas histórias únicas, os paradigmas que são apresentados são da ausência. Então, muitas vezes, a gente ouve falar das favelas como lugar onde falta tudo, mas Cidades Invisíveis faz o olhar inverso, que é a favela é o lugar onde tem tudo, e tem mesmo. O que precisa é justamente lançar luz sobre essas potências. Então, só para fazer esse parênteses, que esse caso que Samuca conta, eu acho que é um pouco desse movimento, né? Da gente interromper esse fluxo dessas histórias únicas, seja sobre lei de cotas, seja sobre as nossas favelas e periferias, e esse movimento é essencial. E aí, pensando sobre moda, né? É muito legal que nesse lugar do paradigma da potência, das favelas saem várias tendências de moda, né? Pensando, inclusive, esse debate que estava super quente, né, nessa semana, no final da semana passada, a partir da Anitta, né, de mais uma premiação da Anitta, né? Quando ela lança Vai Malandra, e tem todo esse debate, por exemplo, sobre o biquíni de fita, é uma tendência que vem das favelas, né? O biquíni de fita como essa alternativa, né, para tomar sol, fazer um bronzeamento, né? A partir de uma coisa que o Raul Santiago, amigo meu lá do Alemão, né, ele fala muito sobre essa tecnologia, né? Essa tecnologia social que vem das favelas. Essa alternativa muitas vezes pra isso, né? Eu adoro praia e tal, e muitas vezes falava, poxa, a marquinha não tá legal, porque a gente vai se mexendo e vai saindo do lugar. Então a gente se apropria de um material usado em obra, né, que é a fita isolante, pra criar um biquíni, pra deixar a marquinha do jeito que a gente gosta. Uma outra tendência de moda, e pensando moda nesse sentido ampliado, né, e aí a gente daqui a pouco chega no final do ano, o ano passou voando, inclusive, né, 2024 tá voando, mas chega no final do ano, a gente agora tá muito no Rio nessa tendência do nevou, que é o cabelo platinado, né? Que muitos meninos e meninas também, pessoas de forma geral, têm utilizado. O nevou, a gente brinca que ele é filho, né, do que a gente chama, e olha esse termo, né? O termo vem de fora, a tendência vem de dentro das favelas, mas o termo vem de fora. O que era chamado de loiro pivete, né? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, pro Belo, né, na época do Soweto, Rodriguinho nos Travessos, né? Essa tendência de jovens, especialmente negros de origem periférica, de pintar o cabelo de louro, e aí depois isso muda, não é esse louro amarelo, passa a ser esse louro platinado, né? É uma tendência que tá na sociedade como um todo e que vem
das favelas e das periferias. Uma outra tendência que é super legal também, né, é uma questão que parece que é bobagem, né, mas que é do uso dos chinelos. No Rio a gente tem muito isso, né, a gente fica brincando quando a gente vai pra São Paulo, a gente fica assim, ai, posso usar meu chinelo à vontade aqui ou vão, né, achar estranho? Porque a gente usa o chinelo pra tudo, né, e aí tem inclusive algumas marcas, né, de chinelo. Ela acabou de fazer collab com a Anitta. Exatamente, sabe? E uma coisa que é muito legal que a Kenner fez, por exemplo, é isso, só collab com a Anitta. O Lennon. E, exatamente, Lennon, L7, e chamar vários meninos que dançam passinho. Muito porque, olha que incrível, né? Saiu um vídeo, né, de um grupo de passinho do Rio de Janeiro, dos meninos dançando com o chinelo Kenner, e aí tem o barulho, né, da Kenner batendo, né? E aí isso viralizou, e aí a galera ficou falando, esse, na verdade, é o sapateado brasileiro, né? E aí, ao invés do sapato ali, do sapateado, era sandália, o chinelo Kenner, marcando esse som dessa passada, né, dessa dança do passinho. E aí a marca, e aí essa importância da gente tá ali pensando e pautando as marcas, né, nesse âmbito da moda. A marca se ligou muito nesse lugar da influência, da internet, das redes sociais, e falou, não, eu tenho que estar com essa galera. Isso pensando no Rio de Janeiro, mas também estava conversando, né, com alguns amigos, porque o João Gomes, né, cantor de piseiro, pernambucano, foi também chamado para ser garoto propaganda de uma outra campanha da Kenner. E aí uma galera ficou pensando, mas o João Gomes na propaganda da Kenner, será que tem a ver piseiro, Kenner? E aí foi trazido um debate que é super importante, né, porque a gente faz esse debate sobre centros e periferias, muitas vezes no âmbito local, né, pensando, por exemplo, uma cidade. Então, Rio de Janeiro, a gente tem, né, os centros considerados geograficamente, mas os centros de poder também, né, e financeiros, econômicos, e as regiões que foram periferizadas, as favelas, por exemplo. Mas se a gente amplia essa questão e olha em âmbito nacional, a gente tem periferias dentro de periferias e centros dentro de centros. Então, quando a gente olha para a região norte, para a região nordeste, elas foram periferizadas, né, com relação, por exemplo, ao Sudeste. Existe uma ideia de que o Sudeste é esse grande centro econômico e das grandes ideias, e a gente sabe que não é bem por aí, né? O Norte e o Nordeste estão criando uma série de tendências da moda, inclusive. E aí, olhar para esse lugar, né, que a gente tem pensado das periferias, inclusive rurais, que estão pautando moda, por que não combinar um chapéu de couro com uma Kenner, que é essa provocação que João Gomes fez? Então, eu acho que a moda tem muito disso. E a moda tem que fazer isso também. A moda tem que ser provocativa. A moda, ela tem que provocar mudanças de comportamento, né? A moda, ela tá dentro desse espectro do comportamento, né? Quando a gente vai olhando essas caixinhas, essas divisões. Então, se ela tá nesse lugar do comportamento, ela pode ser um agente de transformação nesse mesmo lugar. Da gente mudar, muitas vezes, comportamentos e visões que, às vezes, são estereotipadas, às vezes já estão ultrapassadas, e acho que a moda tem esse poder. Uau! Eu só consigo falar uau das respostas. E só pra complementar, Pamela, até porque é muito massa ouvir a Pamela e ter já essa construção de parceria com ela, porque a gente nasceu em lugares diferentes, a gente teve jornadas diferentes. Né? Eu sou filho de classe média, assim, então não pude ter acesso à escola, Então, e a Pamela não, ela tá num lugar de fala raiz, assim, sabe? Ela tá nesse poder dela de contar essas histórias, de falar sobre tudo que ela tá trazendo pra gente. Mas, por outro lado, eu fico uma reflexão, sabe, Pam? O quanto, e voltando um pouco daquela história da polarização, né? O quanto, e tá tudo bem, mas o quanto eu já fui criticado enquanto homem branco de estar dentro de uma favela. Também tem muito isso, assim, tá, mas tu não pode estar aqui, né? O branco salvador, né? O white savior, e vem entrar toda aquela... Não, mas por quê? Deixa a gente contar a nossa própria história. Não, eu não tô querendo contar a história de vocês, eu é um aliado, né? Então, de novo, acho que volta-se um pouco o que eu tô falando, isso que eu falo da Kenner, e eu lembro que um grupo de meninos do Vidigal estavam criticando um grupo de meninas que eram voluntárias, que eram as patricinhas, que estavam usando Kenner. E aí, assim, elas estão se apropriando da nossa moda. Daí eu pensei comigo, assim, pô, mas que bom que elas estão pegando essa moda, essa cultura que tá vindo de lá e estão usando, que legal, porque tu abre a tua cabeça, assim, tu expande. Acho que a questão é quando tu fica fechado e tu cria nós e eles. Eu acho que o nós e eles, ele é muito violento, né? Eu acho que não tem que ter esse nós e eles, como se eu não pudesse ouvir Racionais MCs. Pô, Racionais MCs, pra mim, eu escutava ele desde que eu era adolescente. Cara, transformou o hip hop na década de 90, e na época eu já era um adolescente, gostava de escrever, já ter minhas reflexões.
né? A minha monografia foi falando sobre a seletividade do sistema penal, o meu mestrado foi falando sobre inclusão social. Então, o Racionais foi extremamente importante para eu ouvir, cara, olha essa realidade. Eu nunca tive nenhuma realidade do que Mano Brown, do que eles trouxeram, mas, cara, que eu abri minha cabeça que, cara, que realidade diferente que eles estão, que realidade de toda a vulnerabilidade, da exclusão, mas se tu pega o Rap Deb, que é uma página de... Se tu é um branco ouvindo rap, tu é criticado muitas vezes. Isso aí só tem que ouvir Eminem. Cara, como assim só tem que ouvir Eminem? Sabe? Porra, deixa eu ouvir o 509E, sabe? Tipo, deixa eu ouvir essa galera, porque eu aprendo também. Né? Acho que assim, tu tá aberto a se desconstruir e a partir dessa desconstrução tu querer olhar pelo olhar do outro, né? Não é eu querer tomar lugar de fala e falar no lugar do Mano Brown, não. Mas, cara, de ouvir ele, de ouvir a Pamela e de querer, cara, que se vier uma moda que me faz sentido, que veio da periferia do Vidigal ou de qualquer outro lugar, de que eu posso usar e representar de alguma forma aquela história da moda, né? Eu acho que é isso, não sei se tu concorda, Pam, mas eu acho que não tem que ter esse nós e eles. Uma coisa é as meninas patricinhas usarem a Kenner e falar que elas... E aí ser divulgado pra mídia de que elas estão criando uma tendência. Não. Mas se elas contarem essa tendência e contarem a história correta de onde vem, da origem, pra mim é legal, só se amplia o conhecimento. Super. Só muito rapidinho sobre isso. Uma coisa que é legal é a possibilidade de criação de agência e de fazer essa engrenagem girar. Assim, vou trazer essa alegoria, por exemplo, trazendo essa questão da Anitta, que também foi muito criticada, né? Nessa coisa de, biquíni de fita, e essa coisa, o Honório Gurgel é uma periferia, mas não é uma favela, enfim. Mas uma coisa que foi muito legal, né, que aconteceu, eu faço muitas coisas de biquíni de fita, e com uma empreendedora lá da Maré, do Piscinão de Ramos, que é a Loura. Ela tem uma barraca chamada Loura Bronze. E aí eu tava lá com ela um dia desse conversando, ela, Pamela, você não tem noção de como a minha renda aumentou depois do clipe da Anitta. Porque as pessoas viram, né, descobriram essa tendência e vieram me procurar. Então, isso é uma coisa que é muito poderosa, né? Como a gente pode ver esse debate por um outro lado. E como isso muitas vezes faz a renda, a visibilidade voltar pra galera que tá nos territórios. Então, ao invés da gente apedrejar a Anitta, porque ela se apropriou, porque ela nem usava biquíni de fita, a gente pode ver por um outro lado. O fato, né, de estar estourado dela ter ido pra fora do Brasil com biquíni de fita, fez com que várias empreendedoras de favela, de periferia, mulheres negras, mães solo, aumentassem a sua fonte de renda, ou entrassem, inclusive, nesse meio. Então, eu acho que, concordando um pouco com o Samuca, a gente pode, assim como a coisa da história única, ver por um outro lado, né? E acho que às vezes está faltando isso na sociedade, né? Nossa, isso deixa mais claro ainda essa potência das narrativas, né? Por onde a gente vai falar isso, e eu acho que é legal você falar esse seu ponto de vista ao lado dela pra gente poder ter essa troca, porque é uma coisa séria, nós vezes conversando isso, já vivi situações do tipo e também fiquei assim, nossa, peraí, não sei, acho que a gente tem que entender e pesquisar, e é um assunto bem, bem complexo, mas que a gente pode escolher, né, narrativas e trabalhar junto para que as coisas sejam mais poderosas para todo mundo. E uma coisa que eu acho muito potente do teu trabalho, tava te ouvindo falar sobre a fotografia, né? A fotografia é o recorte da realidade congelado ali, né? Então, como é que é a tua história, né? Que você falou que você começou indo fazer fotos e aí disso viraram as camisetas e as camisetas foram o teu caminho. Queria entender um pouquinho como é que é essa coisa pra você da fotografia enquanto recorte da realidade. Pô, exatamente o que tu falou, assim, a fotografia, eu aprendi a fotografia analógica. Tá, e a fotografia analógica, eu até acho um barato, assim, porque essas máquinas fotográficas novas, elas remetem às máquinas antigas, né? Pô, tem aquela Sony ali, eu acho que eu nunca usei uma analógica, uma digital nova. Mas ela relembra a FM2, que era uma Nikon que eu tinha, muito parecida. Que era com lente intercambiável e com o uso de filmes, né? Então eu aprendi com a fotografia analógica. E a fotografia, eu tava falando, tem um filme de 12 poses, 36 poses, e aquilo ali representava, sabe o que pra mim? Representava o tempo de observação. E o que a gente tá se perdendo hoje, né? O mundo tá tão acelerado hoje, eu vejo as pessoas às vezes com uma máquina digital ou com um celular, elas precisam fazer uma fotografia de qualquer coisa. Elas fazem 50 fotos para, né? Cara, na fotografia analógica, tu tinha que... Cara, eu tenho aqui um filme de 36 poses. Cara, eu tenho mais um filme na minha mochila aqui. Eu tenho que pensar no recorte que eu quero passar. Então, pra mim, né, eu acho que por isso que a geração
essa que eu passei da década de 80, de ter passado por um mundo analógico, ela foi extremamente importante para te saber valorizar algumas coisas. Nossa, Sobretudo, o tempo de presença que a gente tem sobre aquilo que a gente está fazendo. Porque é muito fácil a gente mergulhar na tiktokização do mundo, assim, né? Então tudo é muito rápido, e aí a gente lê uma manchete muito rápida, e aí a gente passa aquela narrativa pra frente, e a gente não vai ter tempo de ouvir o outro, né? Então a fotografia pra mim foi isso, assim, cara, eu consigo olhar pra alguma coisa, e eu quero passar isso pra outra pessoa. É esse o recorte que eu quero dar. Pô, aí tu aprende, né? Pô, então se eu vou fotografar aqui, pô, eu quero dar atenção para isso. Pô, então tu aprende a saber enxergar. E eu acho que até quando tu aprende a fotografar verdadeiramente, a gente aprende a enxergar de olhos abertos. Uma frase de impacto Nossa. que, peraí, eu vou anotar e vou... Não, sério, bem incrível isso. E acho que o que você traz, essa coisa do tempo, é muito potente. Se a gente tivesse mais tempo, né? Se a gente decidisse dar mais tempo e fazer menos coisa, talvez, né? Talvez a gente não tivesse essa bagunça toda, talvez a gente não tivesse tendo que pensar em tantas alternativas de sustentabilidade, né? Então, gente, está acabando aqui, mas eu queria dizer que vocês são uma dupla, assim, muito incrível. Vou realmente parar para estudar mais, para conhecer mais o trabalho de vocês e que vocês sigam inspirando as pessoas, né? E levando para frente essa potência da narrativa, né? Empoderando outras pessoas a serem agentes. E o último ponto, que eu acho que a gente falou muito de política aqui, e de todas as conversas que eu tô tendo aqui hoje, assim, o que mais tá me vindo é que tá na hora da gente não só jogar o peixe e falar assim, nossa, tá tudo errado, tá uma bagunça, tá bom. E a comunidade? Vamos lá, gente, vamos se mexer, vamos criar pequenos projetos para que a coisa flua, né? Porque é muito fácil eu ficar lá em casa esperando que o mundo mude. Obrigada, de coração pra vocês. Maravilhosos. Obrigada. E obrigada a vocês. Esse episódio fica por aqui.